Boa noite a todos, queridos irmãos. Pedimos que Jesus esteja conosco nessa noite, para que possamos falar sobre seu Evangelho e para que possamos então entender aquilo que se passa conosco, buscando a nossa melhoria pessoal e buscando despertar em nós mesmos a fé e o amor ao próximo. Hoje estamos aqui com o Roberto, companheiro da nossa casa, também com o Narciso. Agradecemos a eles e pedimos o amparo e a proteção da equipe espiritual da nossa casa, para que o Roberto possa falar sobre a cura verdadeira, que é a cura real. Então, que Jesus nos auxilie nessa noite. Boa noite e que todos possam recolher os ensinamentos. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todas e por todos que nos assistem. Hoje então, como a Joyce colocou, nós estaremos falando de um tema bastante propício, é claro, chamado a cura real. E nós vamos começar do fim. Começar com uma história que eu encontrei há algum tempo atrás na internet. Essa história é o desenvolvimento de um fato que está narrado nos Evangelhos de Jesus. Este fato está anotado em Marcos, no capítulo 2, onde ele trata da questão do jovem paralítico que foi descido pelo telhado da casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, para que Jesus pudesse ajudá-lo naquele momento. E a história é contada pelo próprio personagem que vivenciou este momento. E ele narra com um sentimento profundo que naquele momento os amigos queriam ajudá-lo, porque os amigos tinham muita fé de que Jesus, que estava lá em Cafarnaum, na casa de Simão, que ele iria ajudar este jovem. Mas como estava muito entulhado de gente, não tinha como eles passarem com a maca, com o catre, onde ele ficava o tempo todo. Então tiveram a ideia de descer o catre, de descer aquela cama com o doente pelo telhado. E foi o que fizeram. E deixaram ele bem do lado de Jesus. Quando ele desce, que Jesus se aproxima dele, ele olha para aquele rapaz e diz o seguinte: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E o Natanael ficou assustado porque ninguém sabia o nome dele. E Jesus sabia. Jesus tinha conhecimento de quem era ele, então ele assustou-se. Olhou para ele, mas Rabi, como que o Senhor sabe o meu nome? E Jesus olha para ele e fala: Natanael,
eu sei o nome de todas as ovelhas que o Pai me confiou. O que você quer de mim? E aí Natanael fala, Senhor, eu quero andar. E nisso Jesus fala, então toma o teu catre, toma as tuas coisas, vai e anda. E o Natanael, ele conta que tomou conta dele algo surpreendente, ele nem sabe o que aconteceu direito. Ele simplesmente se levantou, pegou as coisas e saiu. E neste momento que ele saiu, a alegria, a felicidade dele foi tanta, que ele corria de um lado para o outro, ele foi até o mar da Galileia, e ali pisava na areia, sentia a areia debaixo dos seus pés, foi até a água, e uma alegria tomou conta dele neste momento. E nisso, anoitece, Jesus se retira da casa de Simão, e quando ele se retira, Simão vai atrás dele. E percebe que Jesus está um pouco triste, está um pouco preocupado. E nisso que ele vê, ele observa, Simão observa que Jesus está chorando. Jesus está chorando e Simão não entende porque Jesus tinha curado tanta gente, tinha ajudado tantas pessoas naquele momento. E ele pergunta então para Jesus, Senhor, por que choras? E Jesus responde para ele, choro, Simão, porque neste momento, muitos daqueles que hoje curei se encontram entregues a antigos vícios, recobraram o ânimo, a voz, a saúde, para se precipitarem outra vez nos despenhadeiros da insensatez. Simão, eu não vim para a terra para curar corpos. Então ele fala que Jesus fala que ele veio para curar almas. E essa história poderia terminar aqui, mas ela tem um desdobramento bastante interessante, porque o Natanael ben Elias, na alegria, na felicidade que ele estava de poder caminhar de um lado para o outro, de poder fazer o que ele sempre quis, ele começa a comemorar, a se divertir. E Jesus sabia que o Natanael era um desses que estava se divertindo. Ele foi para as casas de má fama e ali ele não saía, porque ele queria comemorar a vida. E dentro desse tempo, ele vivendo cada vez mais pela bebida, pelos prazeres, por tudo aquilo que ele não gozou enquanto ele estava no catre. Então ele estava ali nessa busca frenética pelos prazeres. Passado alguns anos, ele é acometido com uma nova doença. Ele é acometido de lepra. E nesse momento em que ele é acometido da lepra, ele começa a se entristecer e percebe o tempo que ele está perdendo, o tempo que ele perdeu e que Jesus tinha proporcionado para ele. E nisso, quando ele tem essa lepra, a vontade que ele tem era de se matar. Ele fala isso, ele conta essa história. Mas ele desiste porque ele tem medo. Então ele se retira para o Vale dos Leprosos. E ali no Vale dos Leprosos, sempre sozinho, sempre triste e acabrunhado, porque ele teve a possibilidade de viver uma vida mais feliz e não soube aproveitar esta oportunidade que lhe fora dada. Nisso ele conhece Maria Madalena, que cuida dele enquanto ele está naquele local. E Maria Madalena então apresenta a Jesus. Ela pinta Jesus com tintas nunca antes vistas. Então ele reconhece que Jesus realmente era o Salvador, era o profeta que teria trazido a solução para a vida dele, mas que ele não soube aproveitar. E nisso ele desencarna. Mas desencarna já com a consciência de que ele deveria fazer alguma coisa. Então ele pede para os amigos espirituais que o acompanham, para que estes possam ajudá-lo a renascer, e ele renasce na condição de médico, para ajudar as pessoas. E ele conta então que ele teve várias encarnações na condição de médico, até que no século XIX ele reencarna
com o nome de Jacob Heine. E para quem não sabe, este foi o homem o médico, que fez pela primeira vez o catálogo de uma doença para poder ajudar no desenvolvimento da vacina. E a equipe do Albert Sabin, que depois, usando esse material do Jacob, eles desenvolveram a vacina da poliomielite. Então ele fala que no plano espiritual ele estava numa alegria imensa por ter deixado algum legado para ajudar a humanidade, porque a poliomielite era uma epidemia que assolava todo mundo e hoje praticamente está erradicada. Então essa história nos demonstra as oportunidades que a vida nos dá. A oportunidade, muitas vezes, ela vem através de uma doença, infelizmente, de um problema físico. Mas é uma oportunidade de melhora, de mudança. Então, quando a gente fala de doença, de enfermidade, de problemas, nós vamos ver aqui no dicionário, diz que doença é uma alteração da saúde que se manifesta por sintomas passíveis de serem identificados ou não. Então é uma enfermidade, uma moléstia, uma doença, uma doença epidêmica. E segundo a Organização Mundial da Saúde, quando ela define saúde, ela diz uma coisa bem interessante. Isso em 1946. A saúde é um bem, definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, saúde não é a ausência da doença, é quando o cidadão, o indivíduo, está equilibrado fisicamente, ele está com bem-estar físico, mental e social. Então não é ausência de doença, é quando você está bem. E quando nós adoecemos, nós procuramos alguém que vá nos ajudar. Né? O que a gente faz? A gente fica ali com a doença, curtindo a doença. Não é que a gente não é masoquista, mas a gente procura sempre alguma coisa que vá nos ajudar neste momento, nesta situação em que nós estamos passando. Mas normalmente nós identificamos a doença como um mal que não está nos acometendo. Nós entendemos que é algo muito ruim que está acontecendo conosco. Recentemente, eu fui abordado nos grupos de WhatsApp de família, que vocês sabem, todo mundo tem, né? Então, tem aquelas pessoas que perguntam, no caso de você ser espírita, algumas coisas relacionadas às mensagens que chegam, e me perguntaram a respeito de uma psicografia que havia recebido. E nessa psicografia, a pessoa mandou para mim essa psicografia, ela fala a respeito desse problema da pandemia. E ela faz uma advertência bastante interessante. Ela diz o seguinte, que a vacina não vai surtir efeito. Mas não é que não vai surtir efeito para todo mundo. E no texto ela é bem clara, porque ela diz o seguinte, a vacina não vai surtir efeito para aquelas pessoas que precisam passar pelas dificuldades, que são necessárias. Então nós entendemos essa situação toda como um mal, mas essa situação é uma advertência. Toda a doença, todo o mal que nós somos acometidos, todas as enfermidades pelas quais nós passamos, na verdade são oportunidades que a vida está nos dando para a gente mudar os nossos pensamentos, mudar muitas vezes a nossa rota. Quando, por exemplo, nós estamos trabalhando na cozinha e de repente você encosta a mão numa panela quente, é imediato que você retire a mão, porque vem uma dor absurda naquele momento. Por quê? Para que serve essa dor? A dor é uma advertência, dizendo, olha, tira a mão daí, porque senão você vai se machucar mais seriamente, e isso pode se tornar um problema mais grave. E eu quero manter o meu corpo, porque o corpo ele tem essa resposta, porque ele tem o instinto de conservação. O nosso corpo
ele tem essa característica. Ele quer se manter vivo, ele quer se manter ali presente e saudável. Mas quando vem uma doença, uma enfermidade, uma dor qualquer, é o nosso organismo falando, olha, presta atenção que tem alguma coisa que não está bem. Olha isso com atenção. E normalmente, o que a gente faz com a doença? A gente fala, não posso ficar doente não. Então já começa a tomar remédio, muitas vezes por conta própria. Já começa a pesquisar, pelo amor de Deus, não pesquisem sintomas no Google. Porque você sempre vai achar que vai estar com câncer, porque tudo vai lá para o câncer. Então, procure um médico, procure entender o que está acontecendo contigo antes de qualquer coisa. Porque as doenças, elas estão falando para a gente que tem alguma coisa errada, que eu preciso olhar isso com cuidado. Então nós vamos ver o seguinte, qualquer desarmonia que nós tenhamos dentro de nós vai transmitir estados vibratórios nocivos para a nossa saúde e vai atacar o nosso corpo físico. Então nós vemos hoje, a ciência nos demonstra isso de uma maneira muito interessante, que nós temos efeito placebo, né? Quando a gente está com um determinado problema, alguém fala, olha, esse remédio é excelente, em 10 minutos você não vai ter mais nada. E muitas vezes não é nem remédio, é uma pílula de açúcar. Por quê? Porque o nosso organismo ele está desequilibrado, ele precisa de algo que faça com que ele volte ao equilíbrio, e assim nós restabelecemos esse equilíbrio e temos uma saúde restaurada. Mas da mesma forma que existe o placebo, existe o nocebo. A pessoa não está muito bem. Aí chega alguém e fala, nossa, você está acabado. Você está derrubado. O que está acontecendo? Você está muito mal. E aí a pessoa começa a ficar mal mesmo. Por quê? Porque o próprio pensamento dela vai derrubando as vibrações dela. E vai fazer com que essa pessoa adoeça cada vez mais. Então nós vamos observar que o meio onde nós estamos, o meio, quando eu falo meio, é o nosso pensamento, ele cria ao redor de nós uma estrutura psíquica que vai nos alimentar. Então, quando esses pensamentos estão equilibrados, eu estou vivendo um processo saudável. Quando ele está desequilibrado, eu posso adoecer por conta disso. Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, ele traz uma informação importantíssima, que ele diz o seguinte, ele está fazendo um estudo nas células, e ele percebe o seguinte, a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra, e não pelo gene. Então, mas o médico fala que o problema é genético. É genético. Mas ele só se manifesta quando existe algo que não está vibrando adequadamente. É isso que às vezes a gente não entende. Que o nosso desequilíbrio favorece a manifestação dos problemas genéticos. Que problemas genéticos são esses? Livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E ele diz o seguinte, no capítulo 20, se eu não me engano. Ele faz a seguinte pergunta: quais os principais métodos usados pela espiritualidade para o tratamento das lesões no corpo espiritual? Ou seja, o corpo espiritual, ele lesiona, ele machuca, ele adoece. Porque ele tem célula igual ao corpo físico, igualzinho. E aí ele faz a seguinte colocação: na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar, com êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Olha só, eles examinam o doente para identificar
todos os problemas, todos os meandros daquela alma para entender, além dos aparelhos, eles vão estudar tudo que vem da característica pessoal daquele espírito. E aí ele diz o seguinte, aí os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, ou seja, existem instrumentos para fazer essa verificação, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia. Vocês entenderam o contexto? Eles vão analisar o doente no plano espiritual, o corpo espiritual está doente, eles vão analisar com instrumentos e com a ficha kármica do doente, para identificar se é possível reverter esse problema ou não. E aí ele continua, antes da nova reencarnação. Motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas, ou seja, as causas kármicas do mal, sejam extirpados da mente, pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Olha que beleza que o André Luiz traz para a gente. Então eles vão verificar se as doenças são tratáveis. Tem doença, a gente está vendo isso hoje em dia, tem pessoas que não estão resistindo. Por quê? Porque no processo kármico dessa pessoa, ela vai ter que passar por essa situação. Vai ter que muitas vezes desencarnar por isso, ao passo que outras são curáveis. Porque isso vem ao longo do tempo, pelos nossos pensamentos, pelas nossas idealizações, pelas nossas características individuais, enquanto espíritos jornadeando aqui na Terra. Então a gente vai observar que todo sintoma é um efeito exterior e que temos que ir em busca do interior para resolver a causa espiritual desses desajustes. Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 32, ele diz uma coisa que a gente precisa absorver o máximo possível. Ele diz o seguinte, mas, tendo sido semeado, cresce. Tudo aquilo que a gente semeia vai germinar. Então isso é importante a gente entender, que tudo aquilo que nós fizermos no sentido de desequilíbrio, tudo aquilo que nós fizermos no sentido de ferir as leis divinas, as leis de Deus, nós vamos fazer germinar esses desequilíbrios que vão se manifestar nessas doenças, nesses problemas kármicos, nesses problemas físicos pelos quais nós passamos. Então nós precisamos entender que o nosso pensamento, ele muda o nosso comportamento. Tem uma frase que é atribuída a Gandhi, sinceramente pesquisei, mas não encontrei, mas que vale muito a pena refletir. Ela diz o seguinte, as suas crenças se tornam seus pensamentos. Ou seja, aquilo que eu acredito se torna a recorrência do meu pensamento. O meu pensamento se tornam palavras. As minhas palavras se tornam ações. As minhas ações se tornam hábitos. Os meus hábitos começam a fazer parte dos meus valores. E os meus valores acabam se tornando o meu destino. Então, a minha crença vai fazer com que eu tenha um destino relacionado àquilo que eu penso, àquilo que eu acredito. Se eu quiser mudar o meu destino, eu tenho que mudar os meus valores, os meus hábitos, as minhas ações e as minhas palavras
e principalmente as minhas crenças. A partir desse momento em que eu vou começar a desenvolver este processo de autocura, quando eu começar a mudar a minha estrutura mental, quando eu começar a entender e ter mais plena consciência do mundo e de o que eu sou e onde eu estou. Então a gente vê uma coisa bem curiosa. Diante das doenças, muita gente vem buscar a casa espírita, por exemplo. Ou vai atrás de fórmulas mágicas para as pessoas se curarem. E aí se encontra aqui na casa espírita uma proposta bem diferente, onde existe a necessidade de reforma íntima, da gente se iluminar através do estudo, do conhecimento, da gente se reequilibrar, da necessidade de nos harmonizarmos conosco e com o mundo à nossa volta. Então é uma proposta que dá muito trabalho. E a gente não quer nada que dê trabalho. A gente foge daquilo que dá trabalho para a gente. Então, enquanto a gente não mudar este padrão, este pensamento, e entender que o que dá trabalho é o que dá resultado, porque ele se transforma no meu comportamento, nas minhas atitudes, aí eu vou entender que se eu quiser me curar, de fato eu tenho que mudar. No livro Os Mensageiros, capítulo 46 e 47, o André Luiz, pela psicografia do Chico, ele traz um retrato muito interessante. Porque ele vai visitar um centro espírita nas imediações do Rio de Janeiro, e ali ele se depara com todo o trabalho que é executado naquele ambiente. E esse trabalho, ele fala o seguinte, ele vê muita gente chegando, e ele fala que a assembleia tinha mais ou menos umas 35 pessoas de encarnados, de desencarnados, eram mais de 200. Trabalhadores e também necessitados, desencarnados, doentes, desencarnados. E ali ele fala o seguinte, a hora que ele está conversando com um amigo espiritual dele, que está orientando ele para as atividades, para o trabalho, ele diz o seguinte, está vendo essas pessoas que estão aqui? Elas estão ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Eles querem um paliativo, eles querem eliminar a dor de cabeça, eles querem resolver o problema de saúde, mas eles não querem entender que este problema é algo que ele precisa trabalhar. E aí, a pessoa faz uma pergunta, bem interessante, que ele diz o seguinte, a solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a pessoa que vai buscar a cura, mas porque ela tem um trabalho a realizar, ela tem algo a desempenhar, ela vai continuar as suas tarefas, ela vai ser beneficiada. Mas muitos vão atrás de receitas só para resolver o problema deles. Naquele momento, naquela situação. E nesse caso, ele é abordado por uma pessoa que diz o seguinte, olha, meu filho Amaro está aí, e ele está precisando de uma receita, o senhor não poderia ajudar ele? A pessoa que está ali, que vai fazer as receitas, é o Isidoro, é o espírito protetor da casa, e a médium é a Isabel. E essa pessoa, essa mãe desencarnada, olha só, as mães desencarnadas preocupadas com os filhos encarnados. E ela então vem pedir ajuda para o filho dela. E o Isidoro responde, não, eu não posso. Porque eu já fiz isso 5 vezes para o seu filho. E ele desconsiderou as receitas que lhe foram dadas. E ele usa isso com descaso. Não posso mais. Ele já recebeu o que ele precisava. Agora o que ele precisa é do nosso silêncio. Não posso fazer. Olha só. Ele teve várias oportunidades e não soube aproveitar as oportunidades. 5 receitas foram mandadas para ele.
E ele negava todas elas. Ele diz o seguinte: já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados, e quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Então ele se acha um privilegiado e ele não quer tomar remédio, não precisa de nada disso. Então ele vai ficar doente e provavelmente vai ter problemas sérios por causa disso. Mas muita gente recebe assistência, e o Vicente, que é um dos que estão ali junto com o André Luiz, recebendo essas orientações, ele pergunta: mas aí essas pessoas recebem tudo o que eles pedem? E o orientador respondeu para eles: recebem o que precisam. Olha que resposta. Não recebem o que eles pedem, eles recebem aquilo que eles precisam. Muitos, segundo ele diz, solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Ou seja, vai ser verificado se é possível fazer isso. Porque, como disse o André Luiz lá na obra Evolução em 2 Mundos, tem doenças que a pessoa vai ter que passar por elas e vai ter que seguir adiante, porque faz parte do processo kármico, porque tudo é para o nosso aprimoramento, tudo é para o nosso desenvolvimento. Então, se eu não mudar o meu pensamento, se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não mudar o meu jeito de ver a vida, e que a doença que me acomete, a enfermidade, o problema que surge, é uma bela de uma oportunidade para eu mudar o rumo, mudar a minha situação, mudar o meu status, mudar o que está à minha volta, eu vou continuar enfermando até que eu resolva olhar com outros olhos esta oportunidade. No livro Missionários da Luz, mais uma vez, André Luiz e Chico Xavier, ele fala a respeito desses problemas psíquicos e eles dizem o seguinte: as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente. E aí ele arremata dizendo o seguinte: atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso reflete isso imediatamente. Então, se o pensamento, o corpo espiritual está doente, ele reverbera no corpo físico, manifestando então as nossas doenças, os nossos problemas. Então, e ele faz uma referência ao pai da patologia, que é o Rudolf Virchow, que é de 1821 a 1902. E ele diz o seguinte: o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Então veja só, né? Ele faz essa comparação, que os nossos pensamentos trazem então esses desequilíbrios. E a Joyce, na última vez que ela esteve aqui falando com a gente, ela deu uma dica que os nossos desequilíbrios, eles trazem doenças para a gente. E muitas doenças são o que a gente chama de psicossomáticas. E eu trouxe uma lista aqui para que a gente reflita um pouquinho.
é claro, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 8 doenças. Mas são inúmeras. E fique bem claro, é um sintoma de alguma coisa dentro de você que precisa ser trabalhada. Então ela fala o seguinte: alergias. As alergias aparecem naqueles que estão sempre nervosos, irritados com as atitudes das outras pessoas. Se você tem alergia, procure ser mais calmo, compreensivo com aqueles que o rodeiam. Olha, já até ia dar a dica, né? Então, alergia é para a pessoa que está sempre nervosa, irritada com o mundo à sua volta. Não entende que as pessoas têm direito de ser aquilo que elas são. Então, quando você não sabe lidar com isso, muitas vezes se manifesta alergia. Ah, mas eu tenho outro tipo. Eu estou falando isso de um modo geral. Problemas alérgicos estão relacionados a esse tipo de comportamento. Problemas na bexiga aparecem em pessoas que ficam guardando as suas dores. Que fica ali encolhido, guardando, não fala, não comenta, não se expressa. Câncer, ele é associado a ressentimentos profundos. Problemas na coluna, quem não tem? Problemas na coluna geralmente aparecem em pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas. Não dividem o trabalho, as tarefas. Doenças do coração, elas são desenvolvidas por pessoas que não vivem do amor e da felicidade. Muitas vezes são pessoas com um sentimento um pouco mais egoísta. Quando nós temos dores pelo corpo, né, elas estão associadas à culpa, medo de ser punido. Dor nas costas, sobrecarga de tarefas, insegurança, medo e desamparo. Gastrite, ela se manifesta em pessoas que guardam os problemas apenas para si, são introvertidas e demonstram uma falsa calma e tranquilidade. Por fora é aquela pessoa tranquila, serena, que todo mundo fala: nossa, você parece ser uma pessoa tão calma, né? Mas por dentro ela tá aquele torvelinho. Eu tenho gastrite. Por que será? A Joyce está falando que tem também, né? Por que será? Então mas você tem essa só aparente calma. Não, gente, a gente está exercitando. Um dia ela vai fazer parte da nossa individualidade. Tenho certeza disso. E no Evangelho, capítulo 17, ele nos traz uma mensagem do Espírito da Verdade. E é uma mensagem muito bonita que ele diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados. Eu até grifei essa palavrinha aqui, hein? Aliviados e consolados. E aí ele vem com o golpe de misericórdia, que ele diz o seguinte: não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. O que significa alhures? Fora. Não procureis o alívio, não procureis a consolação fora, porque ele está dentro de você. Então a cura de todo mal, a consolação está dentro de nós, porque o reino dos céus está dentro de nós. Mas para que a gente acesse a esse reino, nós temos que modificar os nossos pensamentos, a nossa forma de ser, fazer realmente, de fato, a nossa reforma íntima. E para a gente finalizar, para a Joyce sentar aqui do nosso ladinho e fazer a visualização, né? A prece, a visualização.
Tem uma obra que é negligenciada pelos espíritas, que chama O Céu e o Inferno. Na sua segunda parte, nos exemplos, no capítulo 8, que trata das expiações terrestres, tem a história do Marcel, o menino do número 4. E ele conta a história desse menino que morava ali em Paris, num hospital, porque ninguém sabia nem a idade dele. Ele tinha origem israelita, e o Marcel, ele tinha de 8 a 10 anos, e como ele morava ali, por quê? Ele tinha uma enfermidade degenerativa. As suas pernas tocavam o seu pescoço. E de tão magro que ele era, que a pele ela se dilacerava, ela rasgava. E ele tinha ferida no corpo inteiro. O corpo inteiro dele era uma ferida só. E um médico se condoeu muito do Marcel. E ele fala que a inteligência do Marcel era notável pela idade dele. E ele tinha uma doçura, uma paciência, que era assim, algo que ninguém entendia como que acontecia. E um dia o Marcel pediu para o médico que ele desse mais daquelas pílulas que o ajudassem a dormir. E o médico falou: mas Marcel, eu já dei essas pílulas. Eu não posso te dar mais, porque senão você pode morrer. E o Marcel dá a seguinte resposta para o médico: é que, doutor, como o senhor pode ver, eu sofro tanto que por mais que eu me esforce para não gritar e peça a Deus para não incomodar os outros doentes que estão do meu lado, muitas vezes tenho uma dificuldade para me impedir de fazê-lo. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo, ao menos, eu não incomodo ninguém. Isso é saber passar por essa doença, por esse problema. Pouco tempo depois, 1869, o Kardec, depois que o Marcel veio a desencarnar, ele invoca o Marcel para que ele pudesse se manifestar ali numa reunião espírita. E o Marcel aparece. Ele fala que ele está tomando o lugar do Santo Agostinho naquele momento. E agradece. E aí ele fala, Kardec pergunta: por que você sofreu tanto? E ele responde: em outra época eu fui muito rico, muito bonito, muito saudável, e usei tudo isso para o mal. Fiz pessoas sofrer, fiz coisas terríveis com aquilo que eu tinha. Quando eu morri, no plano espiritual, eu vi o que eu tinha feito de errado. Numa nova existência, eu pedi essa encarnação para que eu pudesse viver longamente uma enfermidade igual a que eu tive na última agora. Vivi muitos anos assim e aprendi a dar valor à vida, a tudo aquilo que eu tinha. Pedi mais uma vez que viesse, mas mostrar que é possível passar pelos problemas sem grandes sofrimentos. É possível passar por tamanha dor sem grandes sofrimentos. Então, por isso que eu vim como Marcel, para dar o exemplo para as pessoas. Então, que a gente possa pensar, a doença, a enfermidade, é uma bela oportunidade da gente mudar, da gente melhorar. E que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Vamos então, continuando com o nosso pensamento elevado, lembrando desses exemplos, como o Roberto nos contou, que nos fortalece, que é possível nós passarmos por isso com fé, com amor, com aceitação. E vamos então elevando o nosso pensamento, visualizando a figura meiga de Jesus, nosso divino médico,
médico das nossas almas, e vamos lembrar de Jesus quando estava no caminho e à beira do caminho havia tantos enfermos. Eram em grande quantidade, várias enfermidades. Aqueles que não andavam, aqueles que estavam obsediados, loucos, aqueles que não viam, os cegos de nascença, e aqueles que traziam angústias imensas. Senhor, lembramos que impunha suas mãos e curava a todos aqueles. E pedimos, Senhor, que estenda suas mãos sobre nós, sobre aqueles irmãos que estão nos hospitais, que eles possam sentir a sua presença e que estenda suas mãos sobre nós. Que nós possamos sentir nesse momento que a sua energia penetra em cada célula do nosso corpo, renovando a nossa energia, aumentando a nossa imunidade para que possamos então trabalhar em seu nome. Vamos sentindo essa presença amiga, essa proteção. E agradecemos, Senhor, tudo aquilo que nós temos. Agradecemos o nosso corpo, a nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, que suportam o nosso corpo. E pedimos, Senhor, que ilumine o nosso caminhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que Deus ilumine a cada um de nós.